Sábado é um dia feliz? Sim ou não? Sim. Muito bom estar na casa de Deus. Hoje estou muito feliz que meu tio e minha tia vieram para cá hoje, né? Visitas ilustres. E hoje, o sermão que eu trago hoje é uma convocação para a Igreja da Fazenda. Assim como Josué pediu para o povo se consagrar, que tem até aquela frase famosa que está na Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu convoco a Igreja da Fazenda para que nós e nossas casas possamos servir ao Senhor. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. Eu vou ler. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Em Apocalipse 14, 6 também está escrito, Apocalipse 14, 6: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Para quem é essa mensagem? Nós temos uma mensagem para passar ao mundo, para passar a toda tribo, língua, povo e nação, que Deus comprou com o quê? Jesus comprou com o quê? Com o seu sangue. Com o seu sangue Ele nos comprou de toda tribo, língua, povo e nação. Então essa mensagem é para nós. Nós devemos passar isso ao mundo. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos passando essa mensagem ao mundo? Qual é essa mensagem? Qual é a mensagem? Tem um versículo que é Apocalipse 10, versículos 10 e 11, que fala assim, Apocalipse 10, versículos 10 e 11: e tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Isso se refere a quando? Essa parte do texto se refere a 22 de outubro de 1844, quando houve a grande decepção. Tinha um povo, Guilherme Miller e alguns outros, pregando sobre que Jesus iria voltar. Eles tinham entendido de que Jesus iria voltar na data de 22 de outubro de 1844. Então, esse livrinho, que era o estudo de Daniel, na boca era doce, mas no dia 22 de outubro de 1844 ele se tornou o que no estômago? Amargo. Por quê? Jesus não veio. Por que Jesus não veio? Está escrito em seguida, por que Jesus não veio? E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Essa é a nossa obrigação com Deus na nossa época, levar essa mensagem, né? Agora, podemos levar essa mensagem de qualquer maneira?
como nós levaremos a mensagem? Eu gostaria que a igreja prestasse atenção num videozinho que eu vou passar agora, para que nós refletíssemos como que nós podemos fazer esse ano. Porque eu queria que vocês colocassem que esse ano, todos os outros anos foram a mesma coisa. Todo ano muda o ancião ou os cargos, e as pessoas fazem as suas obrigações e tudo com a igreja, e a coisa anda. Só que esse ano eu quero, em nome de Jesus, que seja um ano diferente. Se não der certo, nós voltamos a fazer como era. Mas esse ano eu proponho para a igreja que nós façamos diferente. Pode colocar para mim, cara? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipulado. Isto é igreja. Eu gostaria muito que nós tivéssemos esse intuito na nossa vida esse ano. Comunhão com Deus, em primeiro lugar, e amor ao próximo, né? Agora, como que nós podemos fazer isso virar realidade na nossa vida? Porque o lema desse ano é cada um salvando um. Como que nós podemos tornar realidade isso? Jesus, em Atos 1, versículo 8, nos fala, como disse, nós somos os seus discípulos. Ele nos fala através da sua palavra. Em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Nós estamos aqui, Itajaí é considerado como o fim do mundo, né? Nós estamos lá no finzinho lá do, né? O Papa falou que ele veio da Argentina, que pegaram um Papa lá do fim do mundo. Quer dizer que nós estamos perto do fim do mundo, então. Nós precisamos ter a consciência de que sem comunhão com Cristo, tudo que nós viermos a fazer não vai adiantar nada. Deus pode até usar a pessoa para converter um outro, mas nós precisamos da virtude do Espírito Santo. Aqui falava que Nós pedimos a virtude do Espírito Santo. Vocês já ouviram eu falar aqui sobre isso? Você pede na primeira hora do dia pelo batismo diário do Espírito Santo, para que tudo o que você fizer
seja conforme a vontade do Pai? Todos os seus projetos que você tem para aquele dia sejam feitos conforme a vontade de Deus? Ou você toma as suas resoluções do jeito que você acha melhor? Quem é o primeiro lugar na sua vida? Em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você tem pregado o Evangelho? Porque você não precisa de cargo, você não precisa subir aqui para pregar o Evangelho. Esse vídeo mostra bem como nós devemos fazer. Nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos parentes que devem ouvir essa mensagem. E como eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo? O que falta para eu fazer? Não é comunhão? Aí nós não estamos... Eu, por exemplo, se eu não orar de manhã, como vai ser o meu dia? Vai ser com Deus ou sem Deus? E por que muitas vezes nós não pedimos a orientação de Deus na primeira hora do dia? Né? E em Mateus 24:14 fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se nós não pregarmos a toda a tribo, língua, povo e nação, não vai vir o fim? É isso que está escrito aqui? Não. Depois que tudo for feito, então virá fim. Então alguém vai pregar isso, alguém vai fazer. Se não sou eu, se não é você, é outra pessoa, porque o fim vai vir. Jesus falou que o dia e a hora quem sabe? O Pai. Então já tem um dia e uma hora. Se eu e você não fizermos, alguém vai fazer. Mas olha o que acontece depois da pregação do Evangelho. Em Apocalipse 7:9 fala assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então, uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam aonde? Diante do trono. Ou seja, alguém pregou para todo o mundo. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Como que nós podemos tornar real isso na nossa vida? Né? Jesus, chegando-se para os discípulos em Mateus 28, falou assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos estar ligados a quem para fazer esse trabalho? Em Cristo. Se eu não estiver ligado à fonte da vida, que é Cristo, eu posso falar com poder para outra pessoa? De modo a convencê-la a vir para o lado de Cristo? Não. Eu preciso receber a virtude do Espírito. Sem a virtude do Espírito, eu não consigo nada. Por que Jesus falou para os discípulos esperarem até que eles recebessem o dom do Espírito? Ia adiantar muito eles saírem que nem maluco pregando por aí? Não. Tudo tem ordem. Nas coisas de Deus, tudo tem ordem. Você não pode semear, colher antes de semear, antes de plantar. Então, eu convoco nesse primeiro trimestre a igreja a se consagrar.
porque depois nós vamos sair para pregar. Essa é uma igreja de 110 membros. Tem mais ou menos metade fora. E eu estava conversando com o pastor Daniel Frito, o que foi para a África agora, que está morando lá, vai ficar 4 anos lá. E ele falou que 99% das pessoas que deixam a igreja não é pela doutrina, é por intrigas, por inimizade, por discussões, coisas ridículas. Quem causa divisão? Jesus não falou: quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, nós estamos no limiar do tempo. Falta muito pouco para Jesus voltar. Se nós não tomarmos essa responsabilidade nas nossas mãos de fazermos essa obra para Deus, outros virão fazer. E nós seremos lançados fora. Por isso eu convoco a igreja para que vamos nos consagrar a Deus. Vamos ver tudo que está errado na nossa vida. Vamos jogar fora, vamos confessar os nossos pecados a Deus. Para trazer esse povo que saiu daqui de novo para cá. Nós podemos fazer isso, não podemos? Só que existe uma maneira só, não existe outra. É pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer, nada. Em Atos dos Apóstolos, na página 11, eu vou ler alguns textos para vocês agora, que a irmã Ellen White fala. Uma grande diversidade caracterizava esses primeiros discípulos. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para que haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais, em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Essa unidade Cristo tinha por objetivo conseguir. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unidos a Ele. A responsabilidade que sentia em sua obra por eles é expressa em sua oração ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Nós já lemos isso hoje. Eu prometo que eu não retirei da lição, isso aqui já está pronto há mais tempo. Então Deus realmente tem uma mensagem para nós. Vamos nos consagrar a Deus, vamos estar ligados a Jesus, vamos orar na primeira hora do dia, para que tenhamos Ele durante todo o nosso dia. Hoje, para mim, é o dia mais importante espiritualmente falando da minha vida, porque eu estou dando uma mensagem para vocês que eu mesmo não tenho poder. Esse poder não é em mim. Vocês podem olhar e falar: esse cara está louco, está falando um monte de besteira lá em cima, um monte de coisa que eu já faço, eu faço do meu jeito e pronto. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu sou pó. Quando eu morrer eu vou virar pó. Eu não sou nada. Mas Deus, querendo você ou não, vai vir. E Ele está chamando para uma obra que vai ser feita. Porque no céu estava diante do trono milhares de pessoas que não podemos nem contar, de todos os povos, tribos, línguas e povo, que foram comprados pelo sangue de Cristo, e que alguém levou essa mensagem para eles. E eu quero muito, do fundo do meu coração, que essa igreja leve. Só que isso não depende de mim. Eu não posso abrir a cabeça de cada um de vocês e botar uma mensagem lá dentro. É você e Deus. Se você não se consagrar na sua casa, não vai adiantar nada.
Na página 15 do mesmo livro Atos dos Apóstolos, fala assim: a comissão do Evangelho é a carta magna missionária do Reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas o convite da misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles, deviam eles ir ao povo com a mensagem. Você vê que está ligado com aquele. Nós devemos ir, mas não ir de qualquer maneira. Os discípulos eram o quê? Consagrados a Deus. Eles oraram muito insistentemente, perseverantemente, para receber o dom do Espírito. Quando a gente tem a mania de vir para a igreja, né, para receber bênçãos. Isso é certo. Mas se você pensar em 4.000 anos, o que era levado para o templo? Não era o sacrifício? Nós temos que... Quem é o sacrifício vivo? Nós temos que nos entregar como? Sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Quando nós entramos na igreja, nós estamos entrando como sacrifício vivo, nos oferecendo para quê? Para que Deus nos use nessa obra. Nós temos que ter a noção de que nós entramos nesse templo não para assistir mais um culto, ou para cantar uma mensagem musical, ou para rever os amigos que nós não vimos durante a semana, mas nós entramos aqui para adorar a Deus. Esse culto que eu faço, eu estou fazendo na minha mente, no meu coração. Eu estou diante do trono de Deus, pedindo pela misericórdia dele para que nos abençoe e derrame o seu Espírito Santo sobre nós. Na página 20 do mesmo livro, os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Uniram-se em íntima comunhão cristã, aproximaram-se mais e mais de Deus, e fazendo isso, sentiram que era um privilégio poderem associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardos em compreensão, falhos em entender as lições que, para seu bem, ele estivera buscando ensinar-lhes. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiam sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometeu. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas por esse dom, e no céu, Cristo acrescentou sua intercessão. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. O que vai acontecer se eu começar a orar, depois mais um começa a orar, mais outro, e mais outro, e mais outro, até a igreja toda estar orando junto? O que acontece? Nós vamos receber a plenitude do Espírito para o nosso tempo, que é a chuva serôdia, né? Satanás, ele tem força para nos coagir. Tudo que ele faz é por coação. Deus não. Deus, ele quer que nós façamos por amor e não por obrigação. Que nós possamos pensar isso, que nós possamos refletir
a comunhão que nós estamos tendo, o que eu estou fazendo para Deus, e que nós, um por um, possamos entrar como uma orquestra para cantarmos o hino do Cordeiro para Deus, quando Ele vier. Ô Kleber, você pode pôr o segundo? Eu queria terminar com esse o vídeo que vai passar agora, que vocês possam entender o que é cada um, começar a orar um pelos outros e pela igreja. Pode passar.
que nós possamos pegar o nosso instrumento, o nosso dom e nos juntarmos uns aos outros. Você viu que no começo não tinha quase ninguém. Olha quanta gente eles atraíram. Juntos nós temos uma força inacreditável, mas separados nós não somos nada, porque quem nos dá a força é quem? Jesus. Que nós possamos nos consagrar. Vamos nos consagrar dia a dia. Vamos dar a nossa vida para Jesus, mover o nosso coração, transformar a nossa vida e fazer com que nós esse ano façamos a diferença em Itajaí. Porque daqui a pouco, se a gente tiver tudo juntinho, nós vamos fazer a diferença no mundo. Vamos passo a passo, primeiro em casa, depois na igreja, depois lá fora. É essa a minha mensagem para esse dia. Amém. Para encerrarmos, vamos cantar o hino Santo Somente ao Senhor, Kleber, do Adoradores. Somente é o Senhor.
Deus, transformá-lo para o Espírito Santo. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Esse ano vai ser um ano diferente também. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor está vendo todo esse povo diante do Teu altar, Senhor, querendo consagrar a sua vida aqui. Tu sabes o coração de cada um, a sinceridade de cada um, Pai. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, o nosso culto e principalmente nesse momento, Senhor, a nossa entrega total a Ti. Amém. Que o Senhor possa nos inundar com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa mostrar a cada um aqui que está diante do Teu trono o dom que essa pessoa tem. Amém. O dom que o Senhor deu desde antes de ser formado no ventre da sua mãe, que o Senhor já deu para essa pessoa. Amém. Que esse dom possa aflorar na vida de cada um aqui e que nós, juntos, sem divisão, possamos levar a mensagem a todos os que estão ao nosso alcance. Amém. Que possamos adorá-lo a cada dia de nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso amor e com nossas obras também, Pai. Amém. Fique conosco, dá-nos um sábado abençoado na Tua presença, Pai. É o que eu peço e agradeço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.